Boa noite. O desânimo no trabalho quase nunca nasce apenas de circunstâncias externas, mas muitas vezes do desgaste interior de continuar quando o esforço parece não produzir o resultado que nós esperávamos. Há pessoas que têm até bons salários, você deve conhecer algumas delas. Ambientes saudáveis de trabalho, reconhecimento, e ainda assim se sentem cansadas e sem motivação. Outras, diferentemente, enfrentam extremamente o oposto. Pouco retorno financeiro, muita pressão e quase nenhuma valorização. Em ambos os casos, o coração pode chegar ao mesmo lugar perigoso. Que lugar é esse? A vontade de desistir. Algo semelhante acontece no serviço ao Senhor também. No início, há bastante entusiasmo, muita expectativa e até uma boa dose de esperança. Mas com o passar do tempo, surgem comparações, memórias do passado, frustrações com os resultados e até mesmo a sensação de que nós estamos fazendo algo que nós não conseguimos ver os resultados, parece que não está valendo a pena. É nesse ponto que Ageu, o profeta que nós estamos observando desde o domingo passado, nos apresenta o povo de Deus diante das ruínas do templo. Trabalhando, mas estão desanimados. Servindo, mas estão com o coração pesado. Alguns lembravam da antiga glória e até choravam ao ver a simplicidade do que estava sendo construído naquele momento. Outros apenas sentiam que as suas forças já não eram as mesmas. E nesse cenário, Deus não chama, interessante isso, o povo a produzir mais, nem a competir com o passado, mas simplesmente a continuarem. A palavra do Senhor era exatamente o ponto de ânimo para aquelas pessoas. Ela entra exatamente onde o desânimo estava instalado, no coração de quem está cansado de servir sem ver os resultados imediatos. Ageu capítulo 2, verso de 1 a 9, nos conduz a essa tensão profunda. A tensão profunda que nós observamos aí nesse capítulo. Desistir ou continuar? Essa é a tensão que nós observamos, mostrando que quando o serviço ele parece pequeno aos nossos olhos, mesmo assim Deus ainda está presente, Deus ainda está ali, Deus está sustentando e dando sentido à obra que Ele mesmo confiou ao seu povo. Na última mensagem, nós fomos informados do contexto da escrita das 4 profecias, desse que é um pequeno livro profético, mas, ao mesmo tempo, ele é muito profundo, ele é grandioso. Nós observamos que o Senhor mostrou para o seu povo que o povo não era a prioridade deles. Deus não era a prioridade do povo. Então ele chama a responsabilidade da liderança política e da liderança religiosa e, posteriormente, para todo o remanescente do povo, para que eles observassem o que estava acontecendo com o povo e o que eles precisavam fazer como resposta diante do chamado, da convocação de Deus. Deus mostrou que o que realmente importava para aquelas pessoas eram as suas próprias residências, as suas próprias vidas e não a casa de Deus, que era exatamente o motivo pelo qual Deus havia levado eles de volta para a terra naquele momento após o tempo de cativeiro. O Senhor também mostrou, nós vimos, a situação decadente do povo, o que eles estavam vivenciando. E Deus chamou, nós observamos algumas vezes, o povo à reflexão, para que eles ponderassem, para que eles pensassem. Em seguida, Deus dá uma ordem para o povo, para que eles busquem material para a sua casa, porque era exatamente na casa dele que ele seria glorificado e então ele ficaria satisfeito. O Senhor apresenta que a causa de todo aquele problema era a inversão de valores no coração daquelas pessoas. Então nós somos impactados por algo incomum. Nós vimos isso
dentro do profetismo bíblico. Ou seja, o povo imediatamente atendendo à voz de Deus. Incrível! Isso porque o Senhor agiu de maneira sobrenatural no interior de cada uma daquelas pessoas e fez com que as suas disposições fossem transformadas e com isso eles foram impulsionados a realizarem a vontade de Deus. O meu propósito é muito objetivo hoje, é muito simples para você e para mim. É que todos nós sejamos encorajados a trabalhar árdua e constantemente no serviço do Senhor. Que nós sejamos encorajados a trabalhar árdua e constantemente no serviço do nosso Deus. E para isso nós iremos notar aí, observar a segunda profecia do livro do profeta Ageu. Então, além de Deus mostrar que ele não era a prioridade do povo, na segunda profecia, capítulo 2, verso de 1 a 9, Deus chama o povo ao trabalho confiante. Então, o que nós iremos observar aqui é Deus chamando o seu povo ao serviço confiante. Olha comigo, Ageu capítulo 2, verso de 1 a 9. Diz o seguinte: No segundo ano do reinado de Dario, no 7º mês, no 21º dia do mês, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: Fale agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao remanescente do povo, dizendo: Quem de vocês que tenha sobrevivido contemplou este templo na sua primeira glória? E como vocês o veem agora? Por acaso não é como nada aos olhos de vocês? Mas agora o Senhor diz: Seja forte, Zorobabel, seja forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. E vocês, todo o povo da terra, sejam fortes, diz o Senhor, e trabalhem, porque eu estou com vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Segundo a aliança que fiz com vocês quando saíram do Egito, o meu Espírito habita no meio de vocês. Não tenham medo, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: daqui a pouco, mais uma vez, eu farei tremer o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei tremer todas as nações e serão realizadas as coisas preciosas, trazidas as coisas preciosas de todas as nações. E encherei este templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desse novo templo será maior do que a do primeiro, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, queremos pedir a tua orientação, que o que seja dito aqui esteja de conformidade com a tua palavra e que o teu Santo Espírito trabalhe nos nossos corações, o coração de cada um aqui. É isso que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Nós observamos no primeiro versículo que depois de 1 mês e 21 dias do primeiro pronunciamento, novamente a palavra do Senhor veio por intermédio do profeta Ageu. E este deveria ser um dia de muita alegria, porque coincidia com 2 importantes eventos para o povo. O evento mais próximo é que era o 7º dia da festa dos tabernáculos, segundo Números, capítulo 29, verso 12 e 32 até o 34. Outro evento, bem mais remoto, é que marcava os aproximadamente 440 anos da conclusão do templo feito por Salomão, realizado pelas mãos do rei Salomão. Apesar de ser um período para festejar, o contexto geral, ele poderia muito bem fazer com que eles esquecessem tudo isso e olhassem apenas para a situação econômica muito problemática, como nós observamos no domingo passado. Isso fazia com que eles pudessem ficar fracos, desanimados novamente, como eles passaram mais de uma década, quase 15 anos, em letargia, em paralisação, na continuação da obra do templo do Senhor. Ao olharem para as dificuldades sociais, para a falta de trabalhadores, para a grandiosidade do antigo templo, eles poderiam muito bem chegar à conclusão que jamais fariam o que foi realizado anteriormente.
Era uma situação muito difícil. Todos os elementos estavam em desfavor deles, pelo menos aos olhos da maioria. Eles poderiam muito bem chegar à conclusão que jamais conseguiriam fazer aquilo que outrora havia sido feito. Será se valeria a pena investir os seus próprios recursos nesse empreendimento, enquanto faltava comida nas casas deles? Por isso, mais uma vez, o Senhor se pronunciou através do profeta Ageu. Agora, de acordo com o versículo 2, não mais, em primeiro lugar, apenas para a liderança política e religiosa, mas a todas as pessoas de uma maneira geral. Esse texto demonstra que a mensagem endereçada ao povo de Judá é endereçada ao povo como um todo, não mais só aos líderes, mas a todo o povo. Mas há partes dessa mensagem que atingem certos grupos. O teor desse discurso, ele tinha por objetivo encorajamento. Encorajar aquelas pessoas que estavam desanimadas, gerado por condições adversas, como nós observamos no próprio domingo passado. Deus queria que eles não fracassassem. Deus queria que eles avançassem e não retrocedessem. Eles tinham que fazer isso. Eles precisavam ouvir a voz de Deus. E com essa intenção de encorajar, o Senhor se dirige a dois grupos, os mais velhos e os mais novos. Havia um grupo ali que tinha visto, provavelmente, o primeiro templo. Foram para o exílio e retornaram. E havia um grupo que havia nascido no próprio exílio, ou então, quando foram exilados, eram muito pequenos, não lembravam do antigo templo, da grandiosidade do antigo templo. Os velhos demais para trabalhar, mas que tinham palavras poderosas, eles poderiam agir na desmotivação daqueles que eram mais novos e estavam com a energia total para o trabalho. Os mais novos, eles tinham as condições físicas necessárias, eles tinham a responsabilidade de trabalhar diretamente na edificação do templo, mas eles estavam passando por um período de dificuldade, de desânimo, e aquelas pessoas mais velhas poderiam fazer com que eles realmente estagnassem e parassem. Apesar desse grupo mais velho não poder realizar o trabalho braçal, por já estarem com mais de 70 anos, o cativeiro foi de 70, as suas palavras eram potencialmente desanimadoras para todos os judeus mais jovens e que precisavam ser animados. Eles não estavam preparados para ouvir uma palavra de desânimo, muito pelo contrário, eles precisavam ser animados, encorajados a prosseguir no trabalho, mesmo diante de todos aqueles desafios. Por isso, Deus fala com eles a partir do versículo 3. No versículo 3, nós observamos a atual situação do templo. Olha comigo. Quem de vocês que tenha sobrevivido contemplou este templo na sua primeira glória? E como vocês o veem agora? Por acaso não é como nada aos olhos de vocês? Totalmente em ruínas, apenas com os alicerces lançados 15 anos atrás, essa era a situação do templo atualmente. Como nós notamos, após a chegada dos judeus na terra dos seus antepassados, eles simplesmente limparam os alicerces e eles construíram o altar para os sacrifícios. Nós observamos isso no livro de Esdras, capítulo 3, verso 1 a 3 e no versículo 10 a 13. A questão aqui é que havia um pessimismo espalhado naquelas pessoas. E isso muito mais por parte dos mais antigos, por parte dos mais velhos que haviam visto a construção anterior. Isso não era pelo fato do novo templo ainda não ter sido construído, não. Mas por conta dessas pessoas mais velhas que viram o antigo templo, elas olharem para essa construção atual e dizerem: nós não vamos chegar nem aos pés daquilo. Nós não vamos conseguir fazer o que foi feito anteriormente. É óbvio, está na cara que nós não iremos conseguir. Eles não tinham mão de obra suficiente, eles não tinham nem mesmo recurso suficiente.
Em 1 Reis, capítulo 6, verso 21 e 22, nós lemos que Salomão, ele fez a parte interior do templo por completo um revestimento de ouro. Ele revestiu toda a parte interna do templo de ouro. E eles se perguntaram, como nós iremos fazer isso? Nós não conseguiremos. Por isso, os mais velhos, eles começaram a desprezar a segunda obra, quando ela foi comparada à primeira, que era completamente diferente quanto à sua glória. Lá no livro de Esdras, nós lemos que eles choravam. Eles observaram aquele templo atual, as ruínas, os alicerces lançados, e eles choravam. Claro que no texto diz que outros se alegravam, mas uma boa parte dessas pessoas estavam chorando. E nós devemos lembrar que quando esse sentimento ele surgiu 1,5 décadas atrás, a obra foi paralisada. A obra foi abandonada. Isso poderia se repetir agora. Era um momento de tensão. Todo aquele período que a obra havia sido parada poderia voltar novamente. E a obra ficaria mais uma vez paralisada. Uma nova onda de reclamações, lamentos, críticas contra a construção seria um desafio. Seria um risco à continuidade. Então, tendo chamado a atenção desses homens desanimados, mas também desanimadores do povo, nós observamos aqui que eles tinham de prosseguir. Eles tinham de realizar um trabalho confiante. O Senhor muda o ânimo dessas pessoas com promessas. Através de promessas, Deus muda o ânimo dessas pessoas. O fato é que a palavra profética dirigida a essas pessoas, que exatamente por conta da sua experiência, deveriam estimular os mais novos a confiarem no sobrenatural de Deus, de sempre realizar a sua vontade. Esta profecia era para que eles fossem animados, primeiramente, mas, consequentemente, não fossem instrumentos de desânimo para o restante das pessoas, para os mais novos, para aqueles que não haviam visto a grandiosidade do templo de Salomão. O que havia acontecido anos antes não poderia acontecer novamente. Desânimo, paralisação. No versículo 4 e 5, nós podemos perceber, então, a base para o encorajamento confiante na reconstrução do templo. Olha comigo o verso 4 e o versículo 5. Mas agora o Senhor diz, seja forte, Zorobabel, seja forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. E vocês, todo o povo da terra, sejam fortes, diz o Senhor, e trabalhem, porque eu estou com vocês, diz o Senhor dos Exércitos, segundo a aliança que fiz com vocês, quando saíram do Egito. O meu Espírito habita no meio de vocês. Não tenham medo. Impressionante isso. É uma mensagem extremamente impressionante. A presença de Deus no meio do seu povo, com o seu Espírito habitando no meio deles, era a base para o engajamento daquelas pessoas. Assim como, em muitos momentos, dentro da narrativa bíblica, Deus encoraja os seus servos por meio de uma convocação direta. E essa convocação direta tem um assunto específico, coragem. Coragem para servir a Deus. E um momento emblemático que nós podemos lembrar dentro do enredo das Escrituras é no caso de outro Josué, o sucessor de Moisés. No livro de Josué, no capítulo 1, nós lemos as mesmas palavras dirigidas àquele que teria uma missão quase que impossível dentro do plano redentivo, que era suceder Moisés. Somente suceder Moisés. Essa era a tarefa de Josué. E o que é que se passava na cabeça de Josué naquele momento crucial da vida dele? Ele poderia muito bem estar se perguntando, o que é que eu vou fazer sem Moisés? Essas pessoas não obedeciam a Moisés, não ouviam a voz de Moisés. Durante 40 anos ele teve que lutar com essas pessoas até o momento que ele pediu a Deus para morrer, se fosse o caso. E o que é que vai ser de mim? Se eles não ouviam o grande líder, Moisés, eles vão me ouvir? Essas e outras possíveis dúvidas faziam com que Josué temesse.
Por isso, a necessidade do encorajamento divino. De fato, Josué precisava ouvir da boca de Deus aquelas palavras: seja corajoso, tenha coragem. Você precisa fazer isso. E Deus deu essa injeção de ânimo, de encorajamento ao seu servo Josué. Aqui em Ageu, Deus faz a mesma coisa. Deus faz a mesma coisa com os líderes, tanto no âmbito religioso quanto no âmbito político, mas também a todo o remanescente do povo. Assim como o sucessor de Moisés tinha uma tarefa específica, difícil a ser realizada, nesse momento os judeus também. Eles também tinham uma tarefa muito difícil a concluir. Essa mesma ordem, ela se repete no Antigo Testamento em circunstâncias em que o tamanho da obra supera a força do servo. Sempre isso aparece quando a obra é grande demais para o servo. Josué, na missão de substituir Moisés, introduzir Israel na terra prometida, mas também poderíamos pensar aqui, estamos falando do templo de Salomão, a função real de dirigir a nação, de construir um templo, era uma tarefa muito difícil também para o filho de Davi. E os judeus tinham um novo desafio aqui, tão difícil quanto os desafios dos servos do passado, com a diferença de contarem com menos gente, menos recurso humano, menos dinheiro. Eles não tinham ouro para fazer da mesma forma que Salomão havia feito no templo anteriormente, mas eles sabiam que precisavam confiar no Senhor e continuar. E Deus sabia que eles precisavam desse encorajamento para que eles fossem fortes, e Ele não negou isso ao seu povo. Deus chamou o seu povo ao trabalho e Deus deu o encorajamento necessário para que esse trabalho fosse realizado. Por isso eles precisavam ser fortes, trabalhar, colocar a mão na massa, literalmente. Agora, o ponto-chave e mais espetacular de todos é que o Senhor em seguida diz o motivo para a coragem e para o trabalho deles. Nós já falamos isso no domingo passado. Deus estava com eles. Deus estava presente na vida do seu povo para que aquela tarefa fosse realizada da maneira que Ele queria que ela fosse realizada. O Senhor das batalhas estava naquela luta específica com o seu povo. Sem a ação soberana de Deus, guiando, capacitando, provendo, protegendo, essas orientações elas teriam o mesmo peso de técnicas de autoajuda para aquelas pessoas. Seria um discurso meramente retórico, mas o fato para mudar isso de maneira completa é exatamente a presença de Deus. É exatamente Deus está envolvido nessa missão, nessa obra, de maneira pessoal. Eles não enfrentariam nada sozinhos, como de fato nenhum servo individualmente, ou o povo de Deus como um todo jamais enfrentou e nem mesmo continuará enfrentando. Deus sempre estará presente com o seu povo. Deus havia prometido, em forma de aliança, inclusive, desde que eles saíram do Egito, centenas de anos atrás, que Ele estaria presente no meio do seu povo, por meio do Espírito. O Espírito estaria no meio do seu povo. Essa era uma promessa de Deus e que eles deveriam levar em consideração. Todos eles deveriam levar essa promessa em consideração. O mesmo Deus que agiu poderosamente para libertá-los da escravidão no Egito, para trazê-los de volta do exílio lá na Babilônia, era exatamente o mesmo que havia prometido estar sempre no meio deles. No versículo 6, nós temos uma promessa de restauração. E essa porção, ela é magnífica, não dá nem para nós arranharmos a superfície do que poderia ser falado aqui nesses versículos, mas nós observamos a partir do verso 6 que Deus ele faz uma promessa de restauração para o seu povo, mencionando inclusive a figura do templo. Olha comigo o verso 6. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: daqui a pouco, mais uma vez eu farei tremer o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei tremer todas as nações.
e serão trazidas as coisas preciosas de todas as nações, e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo templo será maior do que a do primeiro, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Nessa complexa passagem, irmãos, nós podemos notar múltiplos cumprimentos. Tanto Dario como o rei Herodes, muitos anos depois, bem como o próprio Jesus Cristo, o milênio, a era do estado eterno, tudo isso, todos esses elementos, eles estão dentro dessa complexa profecia bíblica. Eu vou explicar um pouco isso. Como eu mencionei anteriormente, a reconstrução do templo ela foi financiada pelos cofres da corte imperial. Isso está escrito lá em Esdras, capítulo 6, verso 1 a 12. Dario, após analisar os documentos reais, ele encontrou um decreto de Ciro, decreto que determinava não somente o retorno dos judeus para a terra, mas autorizava que eles reconstruíssem o templo com os recursos do próprio império. Incrível isso, nós lemos isso lá em Esdras, capítulo 6. Então, nesse sentido, a profecia ela foi cumprida. Tesouros foram trazidos para o templo, tesouros estrangeiros. Mas quando nós olhamos para o desdobramento bíblico, notamos outro cumprimento. Outro cumprimento envolve a pessoa de Herodes, o Grande, que após mais ou menos 500 anos dos tempos de Ageu, ele iniciou uma restauração no segundo templo, isso por volta de 18 a.C. E esse embelezamento, essa obra, ela durou mais de 4 décadas. Nós observamos isso no Evangelho de João, no capítulo 2, verso 20. E esse embelezamento, ele aparece exatamente no templo da época de Jesus. Então, na época de Jesus está exatamente esse templo que você nota lá em João, capítulo 2, verso 20, algumas pessoas dizendo, esse templo demorou tanto tempo para ser construído e você diz que em 3 dias vai derrubá-lo e reconstruí-lo? Essa passagem aí mostra esse contexto histórico. Vale lembrar que Herodes era um idumeu. Herodes o Grande e os seus sucessores eram idumeus, ou seja, eles eram descendentes de Edom. Edom era Esaú, que era irmão de Jacó, ou Israel. Isso já nos mostra, irmãos, como esse reinado da época de Jesus era um reinado totalmente ilegítimo. Quem estava ocupando o trono do reinado em Israel não era um judeu, era um idumeu, um descendente de Edom, de Esaú, e não de Jacó, de Israel. Isso já nos mostra essa ilegitimidade desse reino, que era, na verdade, o fruto de conchaves políticos, tanto da família de Herodes com o Império Romano. O fato é que esse homem, ele embelezou o templo, e esse embelezamento ele foi realizado por ele, mas, mesmo sendo magnífico, mesmo sendo grandioso, não chegava aos pés da construção realizada por Salomão. Ele era impressionante, mas ele não era mais glorioso do que na época de Salomão. Mas ele era mais glorioso do que na época de Ageu. Então, nesse sentido, também, a profecia ela teve um certo cumprimento. Mas nós notamos ainda outro cumprimento no Evangelho de João, no capítulo 1, verso 14, onde nós lemos, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O Natal é mais um cumprimento dessa profecia. O texto nos diz que Jesus habitou, ou seja, tabernaculou em nossa realidade. O tabernáculo e, posteriormente, o templo representava exatamente a presença de Deus no meio do seu povo. Quando nós lemos Êxodo capítulo 40, verso 34 ao 38, nós observamos que o povo termina a construção do tabernáculo e Deus paira sobre o templo. É incrível, Moisés não pode entrar no templo. Moisés é barrado de entrar no templo no final do livro de Êxodo.
porque a presença gloriosa de Deus estava ali. Moisés não tinha autorização, nenhum judeu tinha autorização. Por isso que nós lemos o livro de Levítico, porque eles precisavam aprender o que era santidade. Eles precisavam se santificar para entrar na presença gloriosa do Deus Santo. Mas Moisés não pode entrar. Final de Êxodo. 1 Reis, capítulo 8, verso 10, 11 também, na construção, inauguração do templo, nós temos ali que Deus também paira na inauguração do templo realizada por Salomão. Lembre-se que João, o evangelista, ele escreveu esse evangelho por volta de 90 depois de Cristo. Ou seja, há mais ou menos 20 anos atrás da escrita do evangelho, o segundo templo, ou seja, esse templo iniciado pelos judeus na época de Ageu e embelezado por Herodes 500 anos depois, ele havia sido destruído por Roma, em 70 depois de Cristo. E o público-alvo de João é um público majoritariamente de cristãos judeus. Qual era a pergunta que poderia estar na mente daquelas pessoas após a destruição do templo pelos romanos? Eles poderiam muito bem fazer a seguinte pergunta: o que nós faremos sem o maior símbolo da presença de Deus em nosso meio? O templo. E a resposta do evangelista João é muito clara, muito objetiva, muito esclarecedora. O evangelista João fornece a resposta de que Jesus, o Filho de Deus, ele sim é a máxima presença divina entre nós. Ele é o próprio Deus encarnado, tabernaculado, que vive na presença do seu povo. Na encarnação do Filho de Deus, nós podemos perceber outro cumprimento dessa profecia bíblica. Os outros dois cumprimentos estão ligados ao reino milenar, primeiramente, como é detalhado lá no livro de Ezequiel, no capítulo 40 até o capítulo 43. E Ezequiel diz que no milênio haverá um templo, e ele detalha toda a construção desse templo. Mas também, um último cumprimento dessa profecia é no próprio estado eterno, onde nós lemos em Apocalipse 21, 22, que nela, ou seja, na Nova Jerusalém, não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Somente aqui nós chegaremos ao ponto final e, ao mesmo tempo, o start inicial do cumprimento múltiplo e pleno da profecia de Ageu e também para a promessa que o Senhor diz para o povo, lá em Ageu capítulo 2, neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Nós ainda aguardamos a paz plena, completa, que Deus já nos tem oferecido através do seu Filho Jesus Cristo. Em Cristo, pelo Espírito, nós já desfrutamos as primícias, mas ainda aguardamos a sua completude. Nós ainda aguardamos a sua completude, a completude dessa paz que Deus tem ofertado para o seu povo. Como nós podemos notar, com esse olhar panorâmico, o tema do templo ele é muito importante, muito rico dentro da narrativa bíblica. Na verdade, o tema do templo está desde Gênesis a Apocalipse, com vários desdobramentos, com várias ênfases, porque é algo fundamental, é a presença de Deus. Esse é o ponto, um dos pontos mais importantes que nós observamos dentro do enredo. A partir dessas explicações, eu queria tirar algumas lições para a nossa vida cotidiana, algumas aplicações práticas para você e para mim, e eu separei algumas aqui. A primeira lição prática, a primeira aplicação para você e para mim, é para que nós pensemos naquelas pessoas mais idosas da época de Ageu. E nós reflitamos como elas agiram desmotivando os mais novos. A pergunta para você e para mim, independentemente da sua idade, é como você tem usado as suas palavras para desanimar aqueles que estão motivados e com energia para o serviço.
Será se você e eu já fomos instrumentos de desânimo para aqueles que querem servir, que estão empolgados, que estão chegando ou não, já estão com bastante tempo de caminhada, mas estão energizados, empolgados, engajados na obra do Senhor? E como é que você e eu temos agido para sermos empecilhos ou promotores desse engajamento, desse serviço? Talvez a sua visão de um suposto passado glorioso que não volta mais, uma espécie de saudosismo, o impeça a trabalhar agora, a trabalhar no presente, ou até pior, faça com que você venha a atrapalhar aquelas pessoas que estão chegando, estão com vigor para desempenhar o serviço do Senhor. Não faça isso. Não seja tropeço aos que estão querendo servir. E não seja tropeço com palavras desanimadoras, com palavras que são um retrocesso, não estão estimulando os outros a servirem ao Senhor. O chamado bíblico para os que andam no Espírito é do controle sobre as palavras, entendendo que a língua é fogo, como nós lemos lá na carta de Tiago, e pode ser usada tanto para o bem como para o mal, tanto para edificação como para destruição. E aquele que domina a sua língua é alguém verdadeiramente amadurecido. Além disso, o apóstolo Paulo diz que a nossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Ou que não saia da nossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente, a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Dê ouvidos, você mesmo, ao chamado encorajador de Deus, e além de ser despertado, use as suas palavras também para encorajar os irmãos. Eu sei que todos nós aqui passamos por lutas e difíceis mesmo, batalhas pesadas, mas isso não quer dizer que você deva chegar para o seu irmão e desanimá-lo, desencorajá-lo. Faça o contrário. Faça exatamente o contrário. Encoraje os seus irmãos ao serviço do Senhor. Outra lição que nós podemos aprender aqui é fazendo a seguinte pergunta: o quanto da sua experiência de vida cristã tem servido para o avanço da obra do Senhor? Infelizmente, aqueles que deveriam ser exemplos de fé, de confiança, de constância e dependência de Deus, muitas vezes são exatamente o oposto. Muitas vezes eles agem exatamente de maneira oposta. Por isso que tempo de crente, não sei se você já ouviu essa expressão, não quer dizer muita coisa. Na verdade, não quer dizer nada em si mesmo. Tempo de crente, né? Nós ouvimos isso com bastante frequência. O que importa é o quanto de Deus você tem experimentado durante a sua vida cristã. E o quanto isso tem amadurecido a sua fé a tal ponto de que você consiga perceber uma progressão na sua caminhada com Deus, na sua vida com Deus. Certamente esse tipo de experiência, ele não apenas por você ser mais velho, não por tempo de conversão, essa é a questão. Não porque você já se converteu há 1000 anos atrás, não, mas porque você tem crescido no seu relacionamento com Deus, no seu relacionamento de intimidade com Deus. É uma experiência esperada para todos nós e é uma experiência altamente frutífera. Quanto mais você e eu nos relacionamos com Deus de maneira íntima, isso vai fazer com que os frutos apareçam. Inclusive que você e eu venhamos a contagiar outras pessoas ao serviço do Senhor. A terceira lição é a seguinte: o fundamento do nosso trabalho a Deus é a presença do próprio Deus. Nunca esqueça disso. O que dá base,
o que concede alicerce ao seu serviço, ao meu serviço, é a própria presença de Deus. Em situações aterrorizantes, como você deve lembrar, aquela da tempestade abatendo um barquinho lá na Galileia, a presença de Jesus conferiu coragem àqueles homens que estavam aterrorizados, temendo, estavam tremendo de medo. Mas a presença de Jesus fez com que eles tivessem coragem, fez com que eles tivessem determinação, reduziu o medo. E o Senhor Jesus simplesmente disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Marcos capítulo 6, verso 50. Fora do barquinho Galileu, Jesus diz à sua própria igreja como um todo: eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Mateus 28, 20, a parte B. É claro que, para essa verdade nos tocar de maneira profunda, o quanto é necessário que isso aconteça, é preciso que os desanimadores do povo de Deus, eles silenciem. E eu não me refiro aqui a pessoas fora da igreja, mas de dentro do corpo local de Cristo. Murmuradores, pessimistas, pessoas altamente críticas, mal-humoradas, que muitas vezes tiram a coragem do restante do corpo de Cristo e ajuda com que essas pessoas continuem nessa espécie de letargia, de paralisação, de amortecimento. Apesar disso, Jesus, além de garantir sua presença para nos encorajar, também anuncia a presença do Espírito de Deus dentro dos seus. Não mais no meio do seu povo, como ele havia prometido após a saída do Egito para o povo de Israel, mas dentro, habitando dentro, individualmente, de cada pessoa. É isso que Jesus promete. Quando vier o conselheiro que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. E vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. João capítulo 15, verso 26 e 27. Quão importante, irmãos, e significativa é a presença do Senhor amoroso e soberano conosco. Nós precisamos entender isso. O quão importante é a presença de Deus conosco, em meio às nossas diversas lutas. Aqui nós podemos ter lutas totalmente diferentes umas das outras, mas o ponto-chave é o mesmo. Deus continua presente conosco. Por isso, também podemos hoje, em tempos de dificuldade, em tempos de desânimo, atender à ordem de Deus, feita por meio do seu profeta. Ser forte e trabalhai, porque eu estou convosco. Eu estou com vocês. Eu estou presente na vida de vocês. Outra lição que nós podemos tirar aí é que nós podemos ligeiramente acreditar que a base daquilo que nós fazemos para o Senhor são as nossas próprias habilidades. Ou qualquer outro tipo de mérito que nós tenhamos, seja ele intelectual, econômico, social, artístico, até mesmo espiritual. Mas o que realmente dá sustentabilidade ao nosso serviço a Deus é a sua própria presença conosco. Sem a presença de Deus, no final, o nosso trabalho está fadado ao fracasso. Mas nós temos a presença de Deus, e Paulo diz isso, por exemplo, em 1 Coríntios 3, verso 16, e capítulo 6, verso 19. Paulo afirma que nós somos santuários de Deus. Nessa dispensação, a presença de Deus não está mais ligada a um prédio. Não. Mas a cada regenerado pelo Espírito Santo, onde ele habita em cada um que confessa a Cristo como Senhor e Salvador. E todas essas pessoas individualmente formam essa grande casa, formam esse grande prédio, que na verdade não são mais tijolos ou coisas semelhantes, mas pessoas de carne e osso, você e eu, nós. Deus nos escolheu como morada.
Ele não quis construir aí templos que nós podemos erguer com as nossas próprias mãos, mas Ele fez do nosso corpo a sua casa, a sua morada, o seu lugar, e não aquilo que está fora de nós. Voltando ao início, lá do domingo passado, ter Deus como prioridade é saber que Ele habita conosco por meio do Espírito Santo. E tudo que nós fazemos para Ele só tem sentido porque Ele mesmo está presente em nossas vidas. Se não fosse, não tinha sentido. Mas é exatamente a presença dEle que traz esse sentido, traz essa sustentabilidade às obras das nossas mãos. Isso também tem implicações no que diz respeito à qualidade daquilo que nós oferecemos para Deus. Por que é que nós não nos esforçamos o máximo possível para entregar o melhor para Deus? Talvez seja essa percepção totalmente equivocada da presença de Deus em nossas vidas. As promessas de Deus, na verdade, são combustível mais do que suficiente para que você e eu sejamos encorajados ao serviço. Deus fez isso através de Ageu para com o povo de Judá. Isso ultrapassa essa esfera judaica, essa esfera nacional, e ela estende-se a todos os servos de Deus. Ela estende-se aos nossos dias, à igreja de Cristo nos tempos de hoje. O texto ele nos mostra o grande poder de Deus para comandar nações de maneira soberana sobre os rumos da história. Isso deve nos encher de total confiança no controle de Deus. Quando nós observamos o que está acontecendo, nós não podemos esquecer que Deus continua no controle, no comando, senão nós iremos enlouquecer. Podemos chegar a essa situação. Isso, obviamente, muda o nosso modo de ver a igreja. Isso muda a nossa maneira de ver os objetivos da igreja, os parâmetros que a igreja tem, como a igreja age, já que ela não depende de nós. A igreja não depende de você. Essa igreja local não depende de você, não depende de mim, depende de Deus. Deus é o sustentador dessa grande construção que é a igreja. Ele é quem direciona, Ele é quem dá o suprimento para o seu povo. O texto também nos garante a segunda vinda de Jesus. A segunda vinda de Jesus é certa. Nós aguardamos a sua chegada. Chegada como rei, como salvador, como juiz, como libertador. E essa ação, ela se dará sobre Israel e sobre todas as nações do mundo. E essa chegada produzirá finalmente paz. Paz, justiça, verdadeira paz, verdadeira justiça. É isso que nós aguardamos com a chegada do nosso Senhor. É nele que estão as nossas esperanças. Isso, graças ao nosso bom Deus, nos fortalece, nos ajuda a continuar servindo ao Senhor com fidelidade, quando as lutas e as dificuldades se abatem sobre as nossas vidas, sobre o povo de Deus. Nós precisamos permanecer firmes diante de Deus com a nossa fé alicerçada sempre em Cristo. Quanto ao tempo presente, a nossa confiança e esperança também estão nas palavras do fundador, do protetor e libertador do seu povo. Mateus capítulo 16, o próprio Jesus diz no verso 18, na parte B, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A obra de Deus avança porque os recursos utilizados são dele. Não são os nossos recursos, não são os seus recursos, são os recursos de Deus. É por isso que a obra tem avançado e continuará avançando. O seu privilégio, o meu privilégio, é participar dessa obra. É ser instrumento nas mãos de Deus para que essa obra continue, avance cada vez mais. É um grande privilégio para você e para mim. Que essa seja a nossa realidade como povo de Deus. Pessoas que, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio ao desânimo, sejamos continuamente encorajados pela voz do nosso Deus,
ao serviço fiel a Ele. As coisas estão difíceis, vamos servir a Deus. Estamos passando por dificuldades até impensáveis. Continuemos firmes no serviço ao Senhor. Vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Queremos agradecer pela oportunidade que temos de servir a Ti. É um privilégio, é um presente que o Senhor nos concedeu. E esse presente foi caríssimo. Custou a vida do nosso Senhor Jesus, entregue na cruz do Calvário, a quem nós tanto lembramos hoje na hora dos louvores e queremos render total adoração, graça, louvor, aquilo que o nosso Senhor Jesus fez por nós na cruz. Ó Deus, nos ajuda a, por gratidão, por amor, por reconhecimento, entregarmos as nossas vidas cada vez mais, de maneira mais profunda, abrangente, para o serviço ao Senhor. Abençoa a Tua igreja local, abençoa cada crente que faz parte deste corpo local, que possamos prosseguir, que possamos crescer, amadurecer nesse serviço. Possamos olhar para trás, para o Teu povo, para como o Senhor os encorajou e como o Senhor continua nos encorajando com a Tua presença dentro de nós, por meio do Espírito, e possamos ser revigorados, energizados para o serviço confiante ao Senhor. É isso que nós te pedimos, desde já agradecidos, no nome de Cristo Jesus. Amém.